Vamos agora dar início a mais uma sessão ordinária. Sessão segundo período da terceira sessão legislativa da 12ª legislatura a se realizar neste dia 7 de dezembro de 2007, que sob a proteção de Deus em nome desta comunidade de Tabuleiro do Norte, iniciaremos nossos trabalhos com a execução do hino nacional. Senhoras e senhores vereadores, antes de iniciar os nossos trabalhos, queria desejar ao nobre vereador José Rosendo Freire, seu Zezito, boas-vindas, que está aqui hoje de volta aos nossos trabalhos legislativos. Teve 180 dias de repouso para tratamento de saúde. Tenho certeza que o seu Zezito hoje está bem disposto para continuar a nossa caminhada diante do Poder Legislativo. Seja bem-vindo, seu Zezito. Desejo toda sorte que o senhor precisar para que a gente possa conseguir exercer com dignidade nossas atividades parlamentares. De acordo com o inciso 2º do artigo 44 e artigo 159 do nosso regimento interno, eu solicito da primeira secretária, a vereadora Sônia Maria Noronha Chaves, efetuar a chamada dos senhores e das senhoras vereadoras. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. 19ª sessão ordinária do 2º período da terceira sessão legislativa
da 12ª legislatura realizasse a partir das 9h20 do dia 7 de dezembro de 2007. Francisca das Chagas Maia Moreira. Presente. Francisco Hilário de Oliveira. Presente. João Antônio Viana. José Rosendo Freire. Pronto. Juvenal Bezerra da Costa. Presente. Lindalva Batista Linhares. Presente. Naurides Gadelha de Almeida. Presente. Não. Paulo Maciel de Oliveira e Sônia Maria Noronha Chaves, presente. Havendo número legal, de acordo com os artigos 156 e 160 do nosso regimento interno, declaro aberta a 19ª sessão ordinária do segundo período da 3ª sessão legislativa da 12ª legislatura a se realizar neste dia 7 de dezembro de 2007. Senhoras e senhores vereadores, conforme determina o artigo 161 do nosso regimento, terá o início o expediente com duração máxima de 2h30. Conforme inciso 3º do artigo 44 do regimento interno desta Casa, solicito da primeira secretária, a vereadora Sônia Noronha, efetuar a leitura da ata da 18ª sessão ordinária do segundo período da 3ª sessão legislativa da 12ª legislatura, realizada no dia 30 de novembro de 2007. Ata da 18ª sessão ordinária do segundo período da 3ª sessão legislativa da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Taboleiro do Norte. Aos 30 dias do mês de novembro do ano de 2007, às 9h40, nas dependências da Escola de Ensino Fundamental Governador Manuel Castro Filho, da localidade de Juazeiro deste município, cumprindo o calendário de reuniões itinerantes estabelecido por força da resolução número 03, de 11 de maio de 2007, compareceram as vereadoras Francisca das Chagas Maia Moreira, Maria de Luz Freire Malima e Sônia Maria Noronha Chaves, e os vereadores Francisco Hilário de Oliveira, João Antônio Viana, Juvenal Bezerra da Costa, Naurides Gadelha de Almeida e Paulo Maciel de Oliveira. Na presidência dos trabalhos, o presidente vereador Naurides Gadelha de Almeida, secretariado pela primeira secretária da mesa diretora, vereadora Sônia Maria Noronha Chaves. Os trabalhos foram abertos com o número legal e na forma regimental. Iniciando o expediente, procederam-se a leitura da ata da primeira sessão extraordinária do segundo período, realizada no dia 29 de novembro de 2007, sendo aprovada sem retificações. Continuando, foram efetuadas as leituras das seguintes matérias: projeto de lei número 110, do Poder Executivo, que autoriza o prefeito a efetuar a doação de terreno pertencente ao município para o fim que indica. Projeto de lei número 111, do Poder Executivo, que autoriza o prefeito a repassar na forma que indica os recursos financeiros visando a construção ecumênica da capela do cemitério São Francisco de Assis. Ofício 227, recebido da Secretaria de Assuntos Políticos, encaminhando cópias das leis número 940 a 950, sancionadas pelo senhor prefeito. Correspondências recebidas do Tribunal de Contas dos Municípios, da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará e do deputado federal Paulo Henrique, e da Câmara Municipal de Solonópole. Requerimento número 018, subscrito por vários vereadores, requerendo a urgência na tramitação dos projetos de leis de número 110 e 111. Indicação número 058, da vereadora Sônia, solicitando ao senhor prefeito a instalação de luminárias na rede de energia elétrica da comunidade Juazeiro. Indicação número 059, da vereadora Sônia, solicitando ao senhor prefeito que viabilize a implantação de um sistema de abastecimento d'água na comunidade Juazeiro. Indicação número 060, da vereadora Sônia, solicitando ao senhor prefeito a construção de casas de alvenaria na comunidade Carnaubal. Indicação número 061, da vereadora Sônia Noronha, solicitando ao senhor prefeito a instalação de um telefone público na comunidade de Carnaubal. Indicação número 062, da vereadora Sônia Noronha, solicitando ao senhor prefeito a construção de uma adutora para atender o abastecimento de água tratada na comunidade de Patos.
Indicação número 063, da vereadora Sônia Noronha, solicitando a conclusão das obras de recuperação da estrada vicinal da comunidade Limoeiro Verde. Indicação número 027, do vereador Paulo Maciel, solicitando ao senhor prefeito a instalação de um telefone público na comunidade Carnaubal. Indicação número 028, do vereador Paulo Maciel, solicitando que requeira junto ao DEST a sinalização da rodovia CE 377 trecho cidade a passagem molhada na localidade de Carnaubal. Indicação número 029, do vereador Paulo Maciel, solicitando ao senhor prefeito a recuperação da ladeira na comunidade de Currais. Indicação número 030, do vereador Paulo Maciel, solicitando ao senhor prefeito a instalação de um telefone público na comunidade de Boa Vista. Ofício 148, 156 e 158 desta casa, encaminhados ao Tribunal de Contas dos Municípios, ao vereador José Rosendo Freire e ao senhor prefeito municipal. Continuando, o senhor presidente informou que na tribuna popular estavam inscritos, na forma da resolução número 03, o senhor Moisés Gilcier Gondim, representando a Associação Comunitária de Juazeiro, e como pessoa física, o senhor Alzimeiro Cristiano Maia Mendes, o senhor Francisco César Gondim Silva e a professora Alnedi Costa Lima. E ainda em cumprimento ao inciso 2º da resolução número 03, o senhor prefeito presidente concedeu a palavra ao senhor Francisco Marsoloni da Silva, secretário municipal de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária, e ao professor José Marcondes Moreira, vice-prefeito deste município. No pequeno expediente não houve um orador inscrito. No grande expediente inscreveram-se e usaram a palavra os senhores vereadores Maria de Luz Freire Maia Lima, Francisco Hilário de Oliveira, Juvenal Bezerra da Costa, Francisca das Chagas Maia Moreira e Sônia Maria Noronha Chaves. Dando sequência, o senhor presidente colocou em discussão e votação o requerimento de número 018, subscrito por vários vereadores, requerendo a urgência especial aos projetos de leis número 110 e 111. Após os debates, as proposições acima descritas foram colocadas em votação, sendo aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. Dando sequência, o senhor presidente informou que, de acordo com o artigo 150 do Regimento Interno, a sessão seria suspensa para o intervalo regimental, mas com a aquiescência do plenário, o senhor presidente informou que não haveria intervalo e tinha início a ordem do dia, solicitando a vereadora Sônia efetuar a leitura do edital de publicidade da ordem do dia, constando de a única discussão e votação do projeto de lei número 110 do Poder Executivo, que autoriza o prefeito a efetuar a doação de terreno para o fins que indica. B, única discussão e votação do projeto de lei número 111 do Poder Executivo, que autoriza o prefeito a repassar, na forma que indica, os recursos financeiros visando a construção ecumênica da capela do cemitério São Francisco. Para os debates, a palavra foi concedida aos senhores vereadores Juvenal Bezerra da Costa e Francisco Hilário de Oliveira. Silenciados os debates, o senhor presidente colocou em votação as matérias constantes da ordem do dia, sendo aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a colaboração dos representantes da comunidade Juazeiro e, em especial, os funcionários da escola, invocando a proteção de Deus em nome da comunidade, encerrou a presente sessão. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida posta em discussão vai assinada pelo presidente, secretária e demais vereadores presentes. A ata da 18ª sessão ordinária está em discussão. Não havendo nenhum pedido de retificação, conforme o parágrafo 4º do artigo 162 do nosso regimento interno, declaro a ata aprovada. Senhoras e senhores vereadores, de acordo com os incisos 1 e 2 do artigo 163 do regimento interno, solicito da primeira secretária, a vereadora Sônia Maria Noronha Chaves, efetuar a leitura das matérias do expediente. Prefeitura Municipal de Taboleiro do Norte, Secretaria de Assuntos Políticos. Mensagem número 113. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras. Pela presente mensagem, encaminhamos à apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 112, de 6 de dezembro de 2007, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar contratos com cooperativas ou empresas de saúde legalmente constituídas. Rogo, pois, a Vossa Excelência
e aos dignos pares que compõem essa respeitável Câmara Municipal a gentileza de submeter o presente projeto à douta apreciação, culminando com a sua aprovação, já que visamos garantir a saúde dos nossos servidores e de sua família. Nestas condições, esperamos contar com a disposição e a colaboração de Vossa Excelência e dos demais pares desta Casa Legislativa, na apreciação da presente matéria com urgência especial. Sem mais, aproveitamos para consideração e especial respeito, cordialmente, Prefeito Municipal Raimundo Dinar da Silva Maia. Projeto de Lei número 112, de 6 de dezembro de 2007, autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar convênios com cooperativas e empresas de saúde e da outras providências. O Prefeito Municipal do Taboado do Norte faça saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancione e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênios, contratos ou congêneres com cooperativas ou empresas de saúde legalmente constituídas, consignando na folha de pagamento dos servidores municipais os valores correspondentes ao pagamento de suas mensalidades, quando o mesmo contratar os serviços realizados pelas cooperativas ou empresas. Artigo 2º. A contratação dos objetos pactuados no termo de convênio será feita através da Secretaria de Administração deste município, após a assinatura do termo de autorização pelo funcionário público municipal, ficando ainda a cargo da Prefeitura Municipal a retenção do valor acertado entre as partes referentes à mensalidade e o devido repasse consignado para as cooperativas ou empresas. Parágrafo único. A autorização citada no caput deste artigo acontecerá uma única vez, sempre no início do contrato, e terá validade até que seja rescindido o convênio-contrato, firmado entre o servidor municipal e a cooperativa ou empresa de saúde, mediante a comunicação do servidor à Secretaria Municipal de Administração. Artigo 3º. Os direitos e obrigações das partes, inclusive da Prefeitura Municipal, obrigatoriamente constarão no termo de convênio. Artigo 4º. A Prefeitura Municipal do Taboado do Norte não será responsabilizada pela não execução dos serviços disponibilizados pela prestadora do serviço, bem como não dará qualquer garantia para efeito de pagamento, sendo mera consignadora dos valores retidos. Paço Municipal, Prefeito Municipal Raimundo Dinar da Silva Maia. Prefeitura Municipal, ofício número 222/2007. Senhor Presidente, estamos encaminhando em anexo a documentação da Prefeitura Municipal do Taboado do Norte relativa ao mês de outubro de 2007, em conformidade com a Instrução Normativa número 04/97, TCM. Balancetes, relações de exercícios, relatório de controle de movimentação, relatório de controle financeiro, extrato bancário, talões de receitas, documentação comprobatória da despesa, relatório de despesa com combustível. Sem mais, para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossa elevada estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Raimundo Dinar da Silva Maia. Prefeitura Municipal, ofício número 228, senhor Santíssimo Nauris Gadelha de Almeida, presidente da Câmara. Senhor Presidente, encaminhamos a Vossa Excelência para arquivamento e exposição neste Poder Legislativo da Lei Municipal abaixo relacionada, sancionada pelo senhor Prefeito nos termos da legislação pertinente. Lei número 951, de 26 de novembro de 2007, que institui o programa Hora de Trator. Sem mais para o momento, atenciosamente, Prefeito Raimundo Dinar da Silva Maia. Ofício número 231, da Prefeitura Municipal ao Santíssimo Senhor Presidente da Câmara, Nauris Gadelha. Encaminhamos para arquivamento e exposição as leis abaixo. Lei número 952, que autoriza o prefeito a repassar, na forma que indica, recursos financeiros à associação. Lei número 953, que autoriza o prefeito a efetuar a doação de terreno pertencente ao município para fins que indica. Atenciosamente, Raimundo Dinar da Silva Maia.
Tribunal de Contas dos Municípios. Senhor Presidente, Fortaleza, 14 de novembro de 2007. De ordem, recebido no dia 3 de dezembro de 2007. De ordem do Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, comunicamos que esta Corte de Contas julgou, em definitivo, na sessão do dia 1º de agosto de 2007, o processo de prestação de contas de gestão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, Fundef, de Tabuleiro do Norte, relativo ao exercício financeiro de 2003, de responsabilidade da senhora Maria do Socorro Guerreiro Freire de Andrade. Informamos que foi providenciado ofício ao chefe do Poder Executivo para proceder à inscrição no valor das penas pecuniárias impostas pelo Tribunal de Contas do município na dívida ativa deste município, nos termos do artigo 23, inciso 3º, a linha B da Lei nº 12.160/93. Na oportunidade, encaminhamos cópias dos referidos acórdão para que Vossa Excelência tenha pleno conhecimento da matéria. Atenciosamente, Ana Rosa Pinto de Macedo, secretária em exercício, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte. Processo número 13.76604, prestação de contas de gestão, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, Fundef, do município do Tabuleiro do Norte, exercício 2003, interessado, Maria do Socorro Guerreiro Freire de Andrade. Relator, conselheiro Manuel Bezerra Veras. Ementa. Prestação de contas de gestão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, Fundef. Revelia da parte interessada. Aplicação de multa a responsável em tese nota de improbidade administrativa. Julgamento desfavorável à aprovação das contas, considerando-as irregulares na forma do artigo 13, inciso 3º, da Lei nº 12.160/93, determinações. Acordam, vistos, relatados e discutidos estes autos da prestação de contas de gestão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, Fundef, exercício financeiro 2003, de responsabilidade da senhora Maria do Socorro Guerreiro Freire de Andrade, acordam os integrantes da segunda Câmara deste Tribunal de Contas do município do Estado do Ceará, pelo julgamento desfavorável à aprovação das presentes contas, considerando-as irregulares, com fundamento no artigo 13, inciso 3º da Lei nº 12.160/93, com aplicação de multa responsável na ordem de R$ 16.174,32, com base no artigo 56, inciso 2 e 7º, da Lei Estadual nº 12.160/93, combinado com o artigo 154, inciso 2 e 7º, do Regimento Interno do TCM, pelas falhas descritas nos itens 1, 2, 3, 4 e 5, bem como em tese, nota de improbidade administrativa tipificada no artigo 10, inciso 8º, da Lei nº 8.429/92, pela ausência de processo licitatório apontada no item 3, de conformidade com as razões do voto e o voto a seguir expostos. Expedientes necessários, Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Município do Estado do Ceará, presidente, relator, conselheiro e procurador. Razões do voto. A senhora Maria do Socorro Guerreiro Freire de Andrade, responsável pelos atos de gestão do Fundef do Tabuleiro do Norte, exercício 2003, foi notificada por meio do ofício 6290/07. No entanto, deixou decorrer o prazo concedido para apresentar suas justificativas conforme certificado de secretaria desta Corte de Contas. Diante do exposto, não resta outra alternativa para esta relatoria, a não ser ratificar todas as irregularidades constantes na informação técnica número 487/2007, quais sejam: 01. Os disquetes do Sistema de Informações Municipais do exercício em análise foram enviados a este tribunal fora do prazo legal, estabelecido no artigo 42 da Constituição Estadual. 02. Ausência da lei autorizativa e do termo contratual do empréstimo realizado em instituições financeiras para os servidores da referida unidade. 03. Ausência do processo licitatório e de contrato exigido pelo artigo 37, inciso 21, da Constituição Federal e pelos artigos 2º e 62 da Lei nº
666/93 para despesa realizada em locação de veículos, no total de R$ 610.611,70. 04. As despesas realizadas com a remuneração dos profissionais do magistério somaram a quantia de R$ 1.328.241,70, representando 56,95% do total dos recursos que ingressaram no erário, contrariando o percentual mínimo de 60% estabelecido no artigo 7º da Lei Federal nº 9.424/96. 05. O município não institui o plano de carreira e remuneração do magistério, contrariando o disposto no artigo 9º da Lei nº 9.424/96. Das multas a serem aplicadas. Os atos praticados pela senhora Maria do Socorro Guerreiro Freire de Andrade, ex-gestora do Fundef de Tabuleiro, exercício 2003, destacados nos itens 1, 2, 3, 4 e 5, são passíveis de aplicação de multa no termo do artigo 56, inciso 2 e 7º da Lei nº 2.160, combinado com o artigo 154 do Regimento Interno do TCM. Do recolhimento da prática e ato de improbidade administrativa, a senhora Maria do Socorro Guerreiro Freire de Andrade, ex-gestora do Fundef, de Tabuleiro do Norte, exercício 2003, praticou em tese ato de improbidade administrativa tipificado pelo artigo 10, inciso 8º da Lei nº 8.429, quando realizou despesa especificada no item 3 sem o competente processo licitatório. Voto. Isto posto, voto no sentido de que sejam julgadas e regulares as contas de gestão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério Fundef, do município de Tabuleiro do Norte, pertinente ao exercício 2003, de responsabilidade da senhora Maria do Socorro Guerreiro Freire de Andrade, nos termos do artigo 13, inciso 3º da Lei nº 2.160, determinando que seja aplicada multa responsável com base no artigo 156, inciso 2º e 7 da Lei Estadual do Regimento Interno, na ordem de R$ 16.174,32 pelas falhas apontadas nos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, recurso que entra no município no valor de R$ 3.849, cota número 011. Ministério da Saúde, programa pagamento de teto financeiro de vigilância em saúde, valor bruto R$ 42,75. Ministério da Saúde, programa pagamento de teto financeiro de vigilância em saúde, R$ 42,75, outra parcela. Câmara dos Deputados, Orçamento da União, Execução Orçamentária, Orçamento Fiscal e Seguridade Social, recursos do Orçamento da União destinados ao município de Tabuleiro do Norte, valores de janeiro a novembro de 2007, totalizando o valor de R$ 6.590.870,65. Está aqui toda a documentação que quiser ver, do Fundo Nacional de Desenvolvimento, Fundo Nacional de Saúde, Fundo Nacional de Saúde, já li todo, falei total, da Secretaria da Fazenda. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, requerimento 002, Paulo Maciel de Oliveira, vereador da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, vendo uso de suas atribuições legais e de acordo com o que estabelece o artigo 93 da Resolução 01 do Regimento Interno, combinado ainda com as disposições contidas na Lei Orgânica do Município, principalmente o artigo 49, segundo e o artigo 51, parágrafo 1º, vem pelo presente requerer licença do exercício da vereança para investidura do cargo de secretário de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal do Tabuleiro do Norte, optando pelo subsídio do cargo de origem com amparo no parágrafo 6º do artigo 51 da Lei Orgânica do Município. Sala das Sessões da Câmara, Paulo Maciel de Oliveira, vereador. Ofício número 159, Tabuleiro do Norte, a Sua Excelência, o senhor Raimundo de Nara Silva Maia. Senhor Prefeito, encaminhamos com fundamento na legislação em vigor os autógrafos de leis apensos em razão da discussão e aprovação nesta Casa das seguintes matérias. Projeto de Lei número 110, oriundo do Poder Executivo, que autoriza o prefeito a efetuar a doação de terreno pertencente ao município. Projeto de Lei número 111, que autoriza o prefeito a repassar recurso financeiro
à Associação Mantenedora do Cemitério São Francisco de Assis. Assim sendo, atenciosamente, presidente da Câmara, o vereador Nauriz Gadelha. Ofício número 160, a senhora Maria de Luz Freire Maia Lima. Assunto, convocação para assumir cargo. Prezada senhora, cumpre-me o dever de comunicar que, em virtude do pedido de licença requerida pelo vereador Paulo Maciel de Oliveira, para assumir o cargo de secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, e com fundamento nos artigos 51 e 52 da Lei Orgânica do Município, fica Vossa Excelência, Vossa Senhoria, convocada a assumir, na sessão do dia 7 de dezembro, a partir das 8 horas, no plenário, o vereador José Mendes Sobrinho desta Câmara, o cargo de vereador, haja vista a sua eleição na primeira suplência da coligação PP-PPS-PSDB. Desta maneira, solicito de Vossa Excelência manter contato com a Secretaria desta Casa, atenciosamente, vereador Nauriz Gadelha de Almeida, presidente. Senhor presidente, eram essas matérias do expediente. Senhoras e senhores vereadores, na tribuna popular estão inscritos, como pessoa jurídica, o senhor Marcos Aurélio de Araújo, já temos grandes dificuldades de preservação, porque já tem muita coisa construída nas margens do Riacho Xeré, passagens de obstrução, e a coisa não está fácil. Mas, se houver boa vontade, ainda está em tempo de refazer e dar liberdade da natureza ter o seu curso. É exatamente por essas causas que o homem transgride a natureza, senhor repórter, Kleber Saraiva, que hoje, um dos grandes motivos, aí serve para os alunos, os estudantes, que a camada gelosa está desgelando e as águas estão sem saber para o que fazer. Aí dá essas inundações horríveis, maremotos, terremotos, e aí as águas vêm querer tomar o seu lugar, porque o povo invadiram o curso da natureza, né? Praias inteiras aí sendo invadidas por grandes ondas do mar. Por quê? Porque tomaram o lugar dela, aí estão tomando o espaço. Aí ela vai ter que procurar um espaço. Aí o pessoal quer achar ruim, mas é porque tomaram o espaço da água, aí a água vai procurar o seu espaço. Aí então a situação fica difícil. Outra questão é a camada de ozono, que o povo também, sem medir esforços, melhor dizendo, sem medir as consequências, vem construindo grandes problemas para a camada de ozônio. Então, são esses problemas naturais que estão atingindo a natureza, que o culpado mesmo é o homem, né? Mas que nós possamos, dentro dos nossos dias, procurar evitar alguma coisa para que nós possamos contribuir. Então, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, são esses os meus assuntos e até a próxima. Muito obrigado. Queria aqui parabenizar o vereador Juvenal Bezerra da Costa pelos seus 50 anos de vida. Tenho certeza que durante todo esse período de existência, com certeza deu a sua contribuição para a humanidade, principalmente para a comunidade de Tabuleiro do Norte, como vereador, como evangélico. Tenho certeza que você tem exercido com bastante responsabilidade as suas atividades sociais, atividades políticas. A própria sua igreja, tenho certeza que tem tido bastante resultado com a vossa presença, e o tabuleiro merece que as pessoas se interessem pela sociedade, assim como Vossa Excelência se interessa pelo município de Tabuleiro do Norte. 12 anos de vereador, 50 anos de vida.
Tenho certeza que não só o vereador Juvenal, como todos nós vereadores, trabalhamos esforçadamente para exercer com dignidade nossas atividades parlamentares, e isso é o importante para a sociedade tabuleirense, que nós, vereadores, tenhamos essa responsabilidade. Tenho certeza absoluta que nós vamos continuar exercendo com a passagem agora de 50 anos de vida do vereador Juvenal. Tenho certeza que não está cansado ainda. Tem muito pela frente para fazer pelo município, para fazer pela sua família, para fazer pela sua igreja. E tenho certeza, nobre vereador Juvenal, que você exerce com alegria, com bastante intimidade essas suas atividades. Quer dizer, é uma dependência da gente, a política, né? Quando a gente eu sério mesmo, dependo da política porque eu gosto da política. A dependência minha é ajudar o povo. Eu tenho certeza que o novo vereador Juvenal, assim como os outros vereadores, tem essa mesma ideia que eu estou transmitindo para todos vocês. Vereador Juvenal, parabéns, seja bem feliz, tenha bastante saúde, tenha uma vida íntima com seus familiares da melhor maneira possível. Tenho certeza que você é um bom pai, um bom marido. Hoje também está de parabéns com a filha já formada em geografia. E isso é o que a gente pode deixar de herança para um filho, é o conhecimento, né? Que se apaga só quando vem a morte. E isso aí eu tenho grifado muito aqui nos pronunciamentos de presidente e de vereador. A herança que a gente pode deixar para o filho é a educação, é o conhecimento da vida para que ele possa construí-la com decência. Isso aí é o que eu acho que o pai deve fazer. E você, hoje com 50 anos de idade, está de parabéns pela passagem de aniversário, pela criação da sua família, pela dignidade que você tem com sua esposa. Tenho certeza que você vai viver muitos anos ainda. Portanto, parabéns, Juvenal, e vamos dar continuidade à nossa sessão. Queria registrar aqui a presença do nosso radialista, Kleber Saraiva. Seja bem-vindo aqui na nossa Câmara. Sempre, não sempre, mas quando pode estar aqui presente da gente, está levando as nossas mensagens através da sua rádio, e a gente tem agradecido bastante. Portanto, vamos dar continuidade, chamando agora para a tribuna o nobre vereador José Rosendo Freire, que há 180 dias afastado das atividades parlamentares, hoje retorna com saúde e muita vontade de trabalhar. Portanto, o nobre vereador José Rosendo Freire, seja bem-vindo e pode dispor de até 30 minutos da tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, suplente de vereadora no momento ainda, mas que me parece que em breve já será vereadora novamente, Lourdinha, nobre radialista e capacitado, Kleber Saraiva, e demais assistentes que abrilhantam as galerias do plenário desta casa. Senhores vereadores, senhores ouvintes da Rádio Nativa, estou voltando, depois de 180 dias de licença, para tratamento de saúde. Passado o período, aqui estou, novamente, com a mesma vontade, confiante em Deus, que farei o mesmo trabalho que sempre tenho feito, a mesma dedicação, com a mesma vontade de servir ao povo tabuleirense, de servir aos meus conterrâneos, a minha terra natal. Eu quero agradecer ao senhor presidente, vereador Naurides, por ter me dado as boas-vindas. Eu sei, o Naurides, presidente, que é de coração, sinceridade. É bom. Obrigado pelo acolhimento. Senhoras e senhores vereadores,
Um companheiro nosso, aniversariando hoje, uma satisfação, aniversário juvenal, como já foi frisado aqui, mais a satisfação em estar colando o grau hoje uma filha, né? Colando grau em geografia, história, em geografia. É muito bom, é mais um tabuleirense capacitado, é mais um tabuleirense preparado para a vida profissional. É importante. E eu, Juvenal, lhe digo o seguinte, eu fico feliz e peço a Deus que para o ano, nesta mesma data, nós estejamos aqui, você completando 51. Porque vamos confiar em Deus. Eu tenho certeza que nós não fazemos coisas para que Ele nos castigue. Ele vai nos dar vida longa, se Deus quiser, mesmo que nós não tenhamos uma saúde perfeita, mas que dá para a gente viver com toda certeza. Depende só da gente aceitar algumas limitações em que o ser humano muitas vezes tem que aceitar e saber caminhar, porque aí não sofre. E se não aceitar, vai sofrer. São muitas vezes coisas que vêm que a gente não sabe porquê, mas as consequências do organismo humano faz com que muitas vezes a gente pague alguma coisa. Senhor Zezito, me dê uma parte. Pois não, vereador. Eu esqueci aqui, senhor presidente. Quem faz anos faz planos. Que bom. Eu vou pedir aqui a colega Sônia, com a permissão de Vossa Excelência, para ler, que eu estou sem o óculos. Permissão concedida. Pois não, pode fazer aí o... Quem faz anos, faz planos. Que bom ser lembrado neste dia, não é mesmo, doutor? A Câmara Municipal de Oroz, representada pela presidente doutora Luana Úria Maciel Bezerra, vereadores e demais funcionários, deseja a você um aniversário diferente, cheio de surpresas agradáveis. Que a esperança e o sucesso sejam suas metas. Parabéns, um forte abraço, Luana Úria Maciel Bezerra. Obrigado, senhor presidente, obrigado, Sônia. Pois é, a nossa presidente lá da Câmara de Oroz manda aqui essa mensagenzinha aqui para o meu aniversário, né? E eu quero agradecer a toda a Câmara Municipal de Oroz e dizer que pedir aqui o senhor presidente, pedir aqui o senhor vereador que me dá uma parte, seu Zezito, que me permita pedir ao presidente Naurides que envie meu nome à Câmara de Oroz, meus agradecimentos, pode ser? Então eu quero agradecer aqui ao presidente Naurides, à mesa diretora, que o que eu posso fazer é enviar o meu agradecimento aqui à Câmara de Oroz, à presidente, senhora Luana Úria Maciel Bezerra. Quem sabe pode ser até minha parente, eu não sei, né? Porque minha família é toda aqui dessa região mesmo, dali, né? Então, muito obrigado, senhor Zezito, pela parte. E pelas palavras. Vereador. Senhores vereadores. Então, se o senhor passar para o segundo assunto, eu quero também Pois não, vereador. as boas-vindas ao senhor. Eu sei que esse tratamento prolongado, eu sei que o senhor se cuidou, porque eu sou conhecedor das suas caminhadas, gosta de tomar os remédios corretamente, bem direitinho. Então, o senhor está aí, a gente está vendo que o senhor está bem corado, a gente está vendo que o senhor está recuperado. Então, senhor Zezito, o senhor é um exemplo de um cidadão consciente de que necessita de cuidados, e o senhor é um exemplo de que se cuida, que todo mundo vê, tanto que está aí, o senhor recuperado. Então, seja bem-vindo à Câmara Municipal para a gente continuar junto esse trabalho aqui no Poder Legislativo. Muito obrigado, senhor Zezito. Obrigado, vereadora. Senhores vereadores, senhor presidente, continuando, de início, o presidente do SINCEP, que esteve aqui tratando o assunto do Estatuto dos Servidores. Eu vejo, na verdade, uma coisa muito importante e de muita necessidade. E agora, eu penso
que aquilo ali é uma coisa para ser tratada com muito cuidado, com muito assunto, com muita seriedade, porque não é uma coisa para um ano, nem dois, nem três. É uma coisa que vai permanecer para muitos anos. É como se fosse um estatuto, é como se fosse uma lei, assim, a lei orgânica, que na verdade é uma lei, é o estatuto do servidor do município, e a gente, para que dê uma segurança, fique consciente de que não façamos alguma coisa que mais tarde, no futuro, ou até muito breve, alguém venha se sentir prejudicado e nos culpar. Precisamos que nós tenhamos muita consciência, muita calma, prudência, para que saia uma coisa que não venha prejudicar nem o servidor e nem o município. É uma coisa muito delicada, mas que eu tenho certeza que nós vamos saber fazer e que vai dar tudo certo e de que vai sair tudo bem. A lei orgânica, as emendas, a reforma que está sendo feita, que eu desejei tanto fazer, que não pude, quando presidente desta casa, eu, apesar de estar fora, esse período que fiquei de licença, mas ainda vou ter o prazer de votar essas emendas que eu desejava fazer, essa reforma, como eu já disse, da lei orgânica. Agora, só dos vereadores que participaram, em 89, vereadora Sônia, que eu me lembro que eu participei, que eu era o presidente da Constituinte Municipal. Me parece que, eu não sei se a vereadora Sônia, eu tenho certeza que participou daquela Câmara. Eu não sei se o vereador Chico Hilário já fazia parte, não me recordo. Não. Eu acho que só tinha nós dois, não, né? O vereador João Viana. João Viana, o vereador João Viana também participou. Só daquela Câmara só temos nós três. Foi, na verdade, um grande serviço prestado pela Câmara daquele período ao município, a elaboração da lei orgânica do município. E, depois de muitos anos, a gente sabe que tem que passar, porque quem assiste reunião da Câmara Federal, do Senado, a gente sabe que todo dia está havendo emenda à Constituição do país. Imagine que cada uma emenda à Constituição feita lá em Brasília, ela está se sobrepondo muitas vezes a uma lei que está na nossa lei orgânica, que nossa lei orgânica jamais pode ou poderá vir a ferir a Constituição do país ou do nosso Estado. E tudo isso passa por reforma todo dia, e há tantos anos que ninguém fazia essa lei, uma reforma na lei. Está aí feito, e eu vou ter o prazer de terminar ainda dando a minha parcela até mesmo na reforma da Constituição, presidente Naurides. Senhoras e senhores vereadores, o jovem rapaz que participou aqui do início da sessão da tribuna, ele fez um pronunciamento assim meio... Mas, de qualquer maneira, tudo que se diz tem coisas que possam se aproveitar. Onde ele abordou o assunto aqui da taxa de iluminação pública, que, na verdade, muita gente ficou a esperar a promessa do senhor prefeito. E quase 3 anos já se vai, hoje é 7 de dezembro, 2 anos, 11 meses e alguns dias, para fazer os 3 anos, faltam nem tanto, 20 e poucos dias. E não foi ainda possível. Agora, as pessoas cobram. O vereador pode fazer alguma coisa? Pode não. É questão de recursos, só o executivo é que pode fazer aquele movimento. Jamais vereador poderá interferir em questão
daquela maneira. Senhores... Vamos dar uma palavra dentro desse assunto? Pois não, vereador. Eu queria só dizer, senhor Zezito, que o povo cobra nessa parte, mas a gente vê que o prefeito atual, ele negociou uma dívida que era da Coelce, uma dívida muito grande, e a negociação dessa dívida chegou ao ponto de conseguir cobrir quase o município de Tabuleiro com energia, que era uma coisa que era muito desejada, o senhor sabe disso, e ele negociou essa dívida, um parcelamento com a entrada de aproximada mais de 150 mil reais e uma parcela de 22 ou 23 mil que ele paga, que parcelou em 60 meses, e ele está pagando. Aí essa cobrança que sempre o pessoal faz dessa energia dificulta o prefeito de diminuir essa taxa de nação pública devido à dívida, essa dívida que ele está pagando e a conta do dia a dia, que o senhor sabe que mês a mês a prefeitura talvez pague aproximadamente uns 40 e tanto a 50 mil de energia do dia a dia, né, que o senhor sabe. E é mais esse parcelamento. Fica difícil o prefeito, o senhor entende, sabe mais ou menos, que fica difícil a ele cumprir com essa promessa que se ele fez atrás, no início da administração. Agora, eu acredito que quando acontecer ele ou outro que venha terminar de pagar esse parcelamento, ele possa fazer a diminuir a taxa de nação pública. Obrigado, senhor Zezito, pela parte que eu apenas eu estou aqui só um tipo de informação que o povo sabe do município de Tabuleiro que existe isso. Obrigado pela parte, Zezito. Vereador. Olha, a questão dos municípios, que isso me parece que talvez não seja só Tabuleiro. Quando criou-se a lei de responsabilidade fiscal, já foi o pensamento de ver se os municípios brasileiros saíam das dívidas para que os prefeitos acabassem com as dívidas, deixarem dívidas através de empréstimos e comprarem tal, isso, aquilo, outro. Só que a lei de responsabilidade fiscal, ela parece que deixou de ser cumprida. Parece. É o que eu não sei ainda assim, mas me parece que deixou de ser cumprida, já que prefeitos continuam fazendo empréstimo para pagar a longo prazo, vai ficar a dívida para outros pagarem. Então, se a lei de responsabilidade fiscal não está mais valendo e jamais vai se acabar contra nesses municípios, porque se aproximando de terminar de pagar um e começando já a fazer outro para ficar a longo prazo. Eu me lembro, quando o vereador Celino era presidente desta casa, que o prefeito era o doutor Destor, ele me convocava para uma reunião extraordinária sem ter um prazo regulamentar, regimental, normal, e eu dizia a ele, vereador, essa convocação está irregular, e ele disse, eu estou sabendo. Agora, é que o município ou vai ter que parcelar ou pagar tudo de uma vez, aí vai atrasar tudo que for funcionário, e é muito tempo, porque é muito grande a dívida. E aí foi parcelada a dívida da Previdência, em mais de 20 anos. Por aí vejam, já vai o horror de ano pagando e a dívida da Previdência continua. Dívida de Coelce, cada prefeito, de um certo tempo para cá, o ex-prefeito Maiarte pagou muita coisa, o prefeito atual Edinardo vai pagar e os outros que vierem aí para frente ainda vão continuar pagando até muito tempo. E surgindo outras dívidas, aí é que vai longe. Mas pode ser que, no futuro, termine o município saldando as dívidas e ficando fora desse abacaxi, que eu chamo isso um abacaxi, para cada gestor carregar, são dívidas que se arrastam por 20, 30 anos, que aqui deve ter conta de mais disso, dos ex-prefeitos anteriores, de muito tempo, que ainda vem dívida por aí. Senhores e senhoras que ouçam a Rádio Nativa, nós estamos aproximando o Natal, a data em que a humanidade comemora
o nascimento de Jesus Cristo. E eu quero desejar a todos os tabuleirenses, a todas as famílias, um Feliz Natal, todos em família, com seus familiares, em paz, sem sofrerem calúnias, que é uma das coisas que pesa muito, que estejam tranquilos, estejam felizes, sejam felizes, e que Deus o livre cada família de tabuleiro, de ser caluniada traiçoeiramente, covardemente, de certas calúnias que pessoas sem personalidade, ruins, maldosas, perversas, jogam em cima de famílias para sofrer dissabores, coisas que pesam para o resto da vida. E eu peço a Deus que livre todas as famílias de tabuleiro desse dissabor que muitos passam. E um feliz 2008, cheio de prosperidade para cada um de vocês. Tabuleirenses, estou aqui, estou com vocês. Vamos lutar e vamos pelejar para que nosso tabuleiro, nossos irmãos, tenha melhores dias e melhor paz e diminui as mentiras e as calúnias desse tabuleiro do norte. Muito obrigado, senhor. Com a mesma postura, voltou o vereador José Rosendo Freire, com a determinação, a dignidade e competência, exercendo as suas atividades, hoje, usando a tribuna, após o retorno de 180 dias, tenho certeza que, diante dessas suas palavras, o município só tem mesmo que agradecer. Portanto, vamos dar continuidade, chamando agora o vereador Francisco Hilário de Oliveira para dispor da tribuna com até 30 minutos. Bom dia, colegas vereadores, senhor presidente, ao suplente de vereador Raimundo Conrado, ao radialista e a suplente de vereadora, que era Lourdinha, que assumiu, e se Deus quiser, Lourdinha está de parabéns, ter assumido 6 meses como vereadora e agora vai assumir de novo, se Deus quiser, como vereadora de novo. E quem sabe que ela não vai conseguir na frente um bom resultado aí pela frente. Tem umas eleições no próximo ano e, se Deus quiser, nós estamos todos na luta todos pelo um bom trabalho para tabuleiro. Tenho certeza que a vereadora ela pode fazer, mostrou que em 6 meses que passou pela Câmara, teve um bom desempenho e ela pode continuar fazendo esse trabalho pelo povo de tabuleiro. E também aqui eu queria dar parabéns ao vereador, o colega vereador Juvenal, parabéns pela filha dele, que está, se Deus quiser, é uma menina boa, a menina do senhor Juvenal, menina séria, trabalha no hospital, conheço o trabalho dela, respeita a gente, todas as vezes que a gente chega lá, até a vez que eu procurei ela, e ela me respeita muito bem as pessoas que andam naquele hospital. E está de parabéns a menina de terminar a sua formatura e conseguir bem na vida, a filha do Juvenal. E se Deus quiser, aqui eu queria dizer para colegas vereadores, seu Zezito, que a gente, tabuleiro, tem muito a ganhar. Tem ganhado e tem muito a ganhar pela frente. Que nós, juntos aqui, unidos, a gente continue um trabalho como vereador e o prefeito. Pois não, senhor. Quero agradecer a parte, colega Chiquilário, e dentro do assunto do que você está falando sobre a formação da minha filha, colega Sônia e demais vereadores, eu esqueci aqui, mas quero usar a parte que Vossa Excelência me concede, e parabenizar aqui esses estudantes, esses alunos aqui do Avelino Magalhães, medalhas de ouro, pratas e bronze, né? Esses alunos que se destacaram no estado do Ceará, levando o nome de Tabuleiro do Norte.
agradecer e parabenizar aqui a estrutura do Avelino Magalhães, a direção, o diretor, Tim e todos os demais professores, toda a direção do Avelino, e parabenizar os alunos. Eu esqueci meu óculos, as letras são miúdas, não dá nem para ler o nome aqui, mas eu pediria aqui depois, com certeza a mesa poderá até ler, o nome desses alunos que se destacaram, que para nós é um motivo de muita alegria, de ter essas pessoas inteligentes, pessoas que estão elevando o nome de Tabuleiro do Norte. E aí, no desenvolver do pronunciamento de Vossa Excelência e da mesa diretora, eu até pediria que, com a aquiescência de Vossa Excelência, que fosse lido aqui o nome desses alunos, medalha de ouro, medalha de pratas e medalha de bronze, que é para nós um orgulho muito grande, juntamente, já que a minha filha está hoje recebendo o anel de formatura, eu também não posso esquecer de parabenizar esses alunos. Se Vossa Excelência permitir, eu pediria que a Sônia para ler. Mesmo porque eu ia pedir uma parte do seu fuxiquilário, Pode porque ser, é no vereador. assunto. Obrigado, colega. Pode ser, vereador. Eu ia pedir uma parte porque eu Continuar. não me inscrevi e tudo, aí eu ia até pedir uma parte Pode de você. continuar, vereador. Lendo e a parte Não. que você desejar. Muito obrigado. É porque Tabuleiro do Norte, com essas medalhas que foram conquistadas na Olimpíada Brasileira de Matemática, Tabuleiro do Norte ficou em terceiro lugar, só atrás de Sobral e Fortaleza. E, por coincidência, tem 2 alunos da minha família. Então, era muito interessante que eu pudesse ler. Primeiro, eu vou ler o do Francisco de Assis de Brito de Oliveira, que é de Escola de Ensino Fundamental, medalha de ouro, do Avelino Magalhães. A Jéssica Ellen Maia de Freitas, do Avelino Magalhães, também medalha de prata. E o Vitor José Chaves Castro, do Avelino Magalhães, medalha de prata, filho da minha tia, a irmã da minha mãe, a tia Lúcia. Então, ele também ganhou. Lorena de Oliveira Pinheiro, do Avelino Magalhães, medalha de prata. Tamires Freire da Silva, do Avelino Magalhães, medalha de prata. Flávia Regina Brito de Oliveira, da Escola de Ensino Fundamental, Francisco Moreira Filho, medalha de bronze. Laiane Costa Batista, De seu Zezito, com muita dignidade. Desejo, Lourdinha, que você continue assim, que Deus ilumine seus passos. Sem você dentro do hospital, eu tenho certeza que muita gente fica desamparada. Mas com a sua atividade lá no hospital,
você falou, todo dia você faz um parto, todo dia dá uma vida, né? Contribui para aquela vida nascer com saúde e tudo mais. E isso aí é o Natal, como você diz. O Natal para mim é vida, né? Você dá a condição de vida, você exercer a sua cidadania dentro de uma sociedade digna, como é Tabuleiro e como é o mundo como um todo. Isso aí, para nós, é bastante gratificante, porque você tem o coração humano. Hoje, a gente, como político, tem que ter o coração aberto. Tem muitos políticos que o coração é fechado, né? Só está como político quando está com o microfone na boca. Quando desce dos seus palanques, aí deixa a farda política lá. E não é. Político é aquele que tem a determinação de abraçar a causa da sociedade. E tenho certeza que você tem esse coração, Lourdinha. Seja bem-vinda à nossa casa e vamos trabalhar. Queria desejar ao vereador Paulo Maciel de Oliveira, hoje investido no cargo de secretário de obras do município, desejar toda a felicidade do mundo, a determinação, uma outra atividade na sua vida. Tenho certeza que é a primeira vez que está trabalhando no Poder Executivo. É árduo, o trabalho lá não é fácil, mas é como o vereador Juvenal disse, você tem coragem, você vai para cima, você procura realizar. Isso aí é o que é mais importante. Então, você tenha a palavra de todos os vereadores, através da minha, a gente deseja que você faça um bom trabalho na Secretaria de Obras e, na hora que necessitar retornar a esta casa, ela vai estar de braços abertos. Portanto, vamos dar continuidade à nossa sessão, com fundamento no artigo 150 do Regimento Interno desta Casa. A sessão deverá ser suspensa por 15 minutos para o intervalo regimental, onde eu solicito de todos a aquiescência para que a gente interrompa o intervalo regimental, para a gente passar para a ordem do dia. Aqueles que concordarem permaneçam sentados. Conforme a aquiescência de todos, não teremos o intervalo regimental e vamos passar para a ordem do dia, onde eu solicito da primeira secretária, a vereadora Sônia Maria Noronha Chaves, proceder à leitura do edital de publicidade da ordem do dia desta sessão, que vai constar já o final dos nossos trabalhos de revisão da lei orgânica do município de Tabuleiro do Norte. Tenho certeza que durante todo esse ano, nosso trabalho foi de bastante valia para o município. Nós determinadamente conseguimos rever toda a lei orgânica e alterá-la na conformidade das leis superiores e dos costumes da nossa sociedade. Tenho certeza que o trabalho está bem feito, a nossa assessoria foi bem criteriosa, tenho absoluta certeza que aqueles artigos suprimidos, aqueles artigos alterados, aqueles artigos criados, foi com fundamento nas leis superiores e nos costumes da nossa sociedade. Portanto, solicito da primeira secretária, a vereadora Sônia Maria Noronha Chaves, proceder à leitura do edital de publicidade, que vai constar em segundo turno das 6 emendas da lei orgânica do município de Tabuleiro do Norte. Edital. Cumprindo o que estabelece o parágrafo 1º do artigo 149, torno público de todos a pauta da ordem do dia da 19ª sessão ordinária, realizada no dia 7 de dezembro, que constará das seguintes matérias. Discussão e votação, em segundo turno, do projeto de emenda de revisão à lei orgânica de número 001, que altera os artigos 1º, 2º, 3º, 11, 13, 17, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 39, 43, 44, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 62, 63, 64, 66, 68 e 69, bem como acresce os artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 63A, 63B, 63C, 63D e 64A, bem como faz a supressão dos artigos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º, as alíneas dos incisos 6 do artigo 11, os incisos do artigo 13, os artigos 14, 15, 18 e 19, os parágrafos do artigo 20, o parágrafo único do artigo 23, os artigos 26, 36 e 37, os incisos 1º, 10º, 11º e 15º do artigo 43,
os incisos terceiro, quarto, sétimo e 11º, as alíneas dos incisos 18º, os incisos 23º e o 24º do artigo 44, o artigo 47, o parágrafo 5º do artigo 51, o artigo 61, o parágrafo 3º do artigo 64, o artigo 65, os parágrafos do artigo 68 e os artigos 70 e 71 da Lei Orgânica do Município, na forma que indica. Discussão e votação em segundo turno do projeto de emenda de revisão à Lei Orgânica de número 02, que altera os artigos 72, 76, 79, 80, 81, 84, 89, 90, 91, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 114, 117, 118, 119, 128, 134, 144, 151, 152 e 153, bem como acresce os artigos 102A e 104A, bem como faz a supressão do parágrafo único do artigo 72, os artigos 73, 74, 75, parágrafo 1º do artigo 77, o parágrafo único do artigo 78, o parágrafo 4º do artigo 81, o artigo 82, os parágrafos 2º e 3º do artigo 83, o inciso 12º, 17º do artigo 84, os artigos 86 e 88, os incisos do artigo 91, os artigos 93, 98 e 99, os incisos e os parágrafos do artigo 100, o artigo 101, o parágrafo 7º do artigo 102, os incisos e parágrafos do artigo 103 e 105, o parágrafo 3º do artigo 106, o parágrafo do artigo 107, os incisos do artigo 108, o artigo 109, o inciso 3º do artigo 128, o parágrafo único do artigo 140, bem como os artigos 143 e 145 da Lei Orgânica do Município, na forma que indica. Discussão e votação em segundo turno do projeto de emenda de revisão à Lei Orgânica de número 003/2007, que altera os artigos 62, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 173, 174, 177 e 178, bem como acresce os artigos 161A e 173A, e também faz a supressão dos incisos 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, do artigo 174. Os incisos 17º, 18º, 19º, 20º e 21º do artigo 177 da Lei Orgânica do Município, na forma que indica. Discussão e votação em segundo turno do projeto de emenda de revisão à Lei Orgânica de número 04, que altera os artigos 179, 180, 181, 182, 183 e 184, e também faz a supressão dos incisos 14º, 15º, 16º, 17º, 18º do artigo 183 e o parágrafo 2º do artigo 184 da Lei Orgânica do Município, na forma que indica. Discussão e votação em segundo turno do projeto de emenda à revisão à Lei Orgânica de número 005, da Comissão Especial da Revisão à Lei Orgânica do Município, alterando os artigos 197 a 241 e acrescendo os artigos 241A, 241B, 241C, 241D, 241E, 241F, 241G, 241H, 241I, 241J, 241L e 241M. E suprime os incisos 1º e 2º do artigo 200, o parágrafo 2º do artigo 212, o artigo 224, o parágrafo único do artigo 225, o artigo 226, os parágrafos 1º e 2º do artigo 227,
os parágrafos do artigo 230, o artigo 232, o artigo 237, os parágrafos 2º e 3º do artigo 240 da Lei Orgânica do Município. Discussão e votação em segundo turno do projeto de emenda de revisão à Lei Orgânica de número 006, da Comissão Especial de Revisão da Lei Orgânica, alterando o título 5º da Lei Orgânica do Município e acrescendo os artigos 192A e 194A da Lei Orgânica do Município. Sala das Sessões da Câmara de Tabuleiro do Norte, 5 de dezembro, vereadora Sônia Noronha, primeira secretária. Senhoras e senhores vereadores, eu queria apenas esclarecer essas 6 emendas. Hoje nós estamos, como eu havia dito, estamos alterando, acrescendo, suprimindo, mas isso foi debatido durante todo o exercício de 2007. Nós tivemos bastante trabalho aqui. Às vezes as pessoas aí que estão ouvindo através da Rádio Nativa FM, talvez não, tenho certeza que não entende profundamente o trabalho hoje que nós estamos fazendo, né? Que é a aprovação da revisão. Só que tudo isso que a vereadora Sônia leu na ordem do dia, do edital de publicidade, foi aqueles debates que nós tivemos durante o exercício todinho. Então, tudo aquilo foi resumido nessas 6 emendas. Tudo que nós estamos votando hoje é exatamente aqueles assuntos que foi bastante debatido aqui em plenário e foi divulgado pela Rádio Nativa FM. Portanto, aquele trabalho hoje está se resumindo nessas 6 emendas que nós aplicamos na Lei Orgânica do Município de Tabuleiro do Norte. Portanto, agora eu vou colocar em discussão e votação em segundo turno das 6 emendas de revisão da Lei Orgânica do Município de Tabuleiro do Norte. Então, vamos dar início à discussão e votação em segundo turno do projeto de emenda de revisão à Lei Orgânica do Município de Tabuleiro do Norte, de número... Eu vou fazer uma votação em bloco. As emendas de 01 a 06, porque o correto, regimentalmente, é chamar emenda por emenda. Mas, como o edital de publicidade foi lido pela vereadora, todos os artigos estão inseridos nessas 6 emendas. Portanto, vamos colocar em discussão e votação em segundo turno o projeto de emenda de revisão à Lei Orgânica do Município, de número 01/2007, 02/2007, 03/2007, 04/2007, 05/2007 e a emenda 06/2007, oriundo da Comissão Revisora, acompanhada de parecer da relatora Sônia Maria Noronha Chaves. Francisca das Chagas Maia Moreira. Sim, senhor presidente. Francisco Hilário de Oliveira. Sim, senhor presidente. João Antônio Viana está ausente. José Rosendo Freire. Sim. Juvenal Bezerra da Costa. Sim, senhor presidente. Lindalva Batista Linhares. Sim. Maria de Lourdes Freire Maia Lima. Sim. Naurides Gadelha de Almeida, sim. Sônia Maria Noronha Chaves. Sim, senhor presidente. Aprovado as 6 emendas de 01 a 06/2007, 6 emendas de revisão à Lei Orgânica do Município de Tabuleiro do Norte por 8 votos favoráveis e 1 ausente. Portanto, unanimidade dos senhores vereadores presentes com 1 ausente. Os 6 projetos de emenda à revisão da Lei Orgânica do Município de Tabuleiro do Norte em segundo turno. Portanto, senhoras e senhores vereadores, declaro todas as emendas aprovadas em plenário. Gostaria de salientar para todos os vereadores e os que estão nos ouvindo através da Rádio Nativa FM, que todo esse trabalho de revisão da Lei Orgânica foi bastante minucioso. O nosso trabalho foi uma determinação da mesa diretora de fazer essa revisão, e eu tenho certeza que os senhores vereadores aqui, constituintes, vão ficar bastante satisfeitos com o nosso trabalho, porque foi um trabalho intenso, difícil de se rever, foi
estabelecendo todas as regras que estão na Constituição Federal, todas as regras que tem na Constituição Estadual e todas as regras costumeiras do município de Tabuleiro do Norte. Tenho certeza absoluta que todo o trabalho feito com a ajuda da sociedade, com as discussões e as sugestões feitas pela sociedade do Tabuleiro do Norte como um todo, todas aquelas pessoas que nos ajudaram a fazer esse trabalho, todas vão receber um convite, assim como a sociedade do Tabuleiro do Norte vai receber convite estendido a todos, e nós vamos marcar uma data para a promulgação desta lei, ainda este ano, para que no próximo ano a gente já comece aplicando a nova lei orgânica do município de Tabuleiro do Norte. Portanto, queria agradecer a todos que colaboraram para esse nosso trabalho intensivo. Tenho certeza que o Tabuleiro do Norte vai agradecer a todos os colaboradores, todas as sugestões que vieram de todas as entidades, instituições civis, instituições públicas do Tabuleiro do Norte. Tenham recebido bastante apoio da comunidade em relação a essa revisão e, com certeza, nós vamos trabalhar um novo organismo para o município. Haja vista ter já 17 anos de aplicação dessa lei, tinha muita coisa defasada, tem muita coisa que não se aplicava mais. Nós praticamente enxugamos toda a lei orgânica do município e tenho certeza que ela está em condições jurídicas de ser aplicada dentro do município de Tabuleiro do Norte. Portanto, senhoras e senhores, eu também queria, como eu já havia dito, dar boas-vindas aos dois vereadores que estão tomando posse hoje aqui na casa, e dar também a nossa intenção de colegas vereadores para o nosso colega Paulo Maciel, que tenha uma boa sorte na sua nova empreitada, mas adiantando que a nossa casa está de braços abertos, porventura o vereador deseje retornar às suas atividades, nós também estaremos de braços abertos. Queria desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, repleto de muitas realizações. Vamos passar o final do ano com tranquilidade. Quero que todos tenham responsabilidade de passar um final de ano feliz, passar um final de ano com saúde, sem exagero, para que no próximo ano a gente retorne com saúde, com mais responsabilidade para trabalhar, com mais força. E Tabuleiro do Norte, queria desejar também ao Poder Executivo, que tem feito um trabalho bastante valioso para o município durante esse exercício todo. Essa praça, a Secretaria de Cultura, através do secretário Raimundo Claudino do Amaral, ficou uma coisa vislumbrante. A gente tem que agradecer o trabalho da Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, o prefeito Ednardo, o secretário Raimundo, todos os secretários foram envolvidos nesse processo aí, e com certeza está Tabuleiro aí sendo homenageado com essa grande estrutura que é das festas natalinas. Portanto, senhoras e senhores vereadores, também queria fazer uma referência a essa grande festa que vai se iniciar hoje no Parque Martins. Queria desejar para todos que vão brincar essa festa, que brinquem com responsabilidade, não exagere muito na bebida alcoólica, que todos possam brincar com alegria, com responsabilidade, para que não aconteça nada desagradável para a sociedade de Tabuleiro do Norte. Portanto, cumprindo o que estabelece o artigo 171 do Regimento Interno desta Casa e sob a proteção de Deus, em nome da comunidade de Tabuleiro do Norte, declaro esta sessão encerrada e o nosso trabalho plenário deste dia, salientando que nós vamos encerrar os nossos trabalhos, os trabalhos plenários, e vamos entrar em recesso no dia 14 de dezembro, na comunidade de Olho d'Água da Bica, no distrito de Olho d'Água da Bica. Nós vamos fazer a sessão itinerante e encerrar as nossas atividades desse ano, onde eu já, de antemão, convido a todos
que fazem a Sociedade Tabuleiro Norte para se fazerem presente lá na quadra coberta de Olho d'Água da Bica, no dia 14, a partir das 8 horas da manhã. Tenham todos um bom dia e muito obrigado.